Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Pedro Freitas Melo, sou médico residente em psiquiatria, fundador do projeto Além da Psiquiatria, e essa apresentação que você está prestes a assistir é sobre ciúmes retroativo, uma apresentação preparada por mim e pela minha colega e amiga Júlia Bubani, foi apresentada também por nós dois no ambulatório de transtorno obsessivo compulsivo do Hospital de Servidores de Minas Gerais, mas por entender que é um tema de bastante relevância, resolvi gravar a aula e disponibilizar aqui para qualquer interessado, obviamente com autorização da minha amiga doutora Júlia. Antes de eu começar, tem 3 avisos super rápidos. Primeiro de tudo, a gente está falando de um artigo científico do Departamento de Psicologia de Harvard. Então já te antecipo que a gente vai ser bem mais técnico aqui do que eu costumo ser nas minhas redes sociais, porque a apresentação original foi entre colegas psiquiatras e psicólogos, é natural aparecer algum termo técnico ou outro. De toda forma, meu combinado com vocês é sempre de oferecer uma linguagem mais acessível e descomplicada possível, sem ignorar o que eu vou precisar dar de embasamento teórico e técnico para ter uma boa compreensão do tema sem distorcer informações do artigo. De qualquer forma, se mesmo com essa linguagem tentando ser descomplicada, surgir alguma dúvida sua, você pode perguntar aqui nos comentários que eu vou te responder, ou nas minhas redes sociais eu sou bem acessível para esse tipo de coisa. Segundo aviso, se por acaso alguém aí tiver interesse sobre o tema e quiser aprendê-lo de uma forma mais ampla, eu preparei um apanhado de tudo que já está elucidado sobre ciúmes retroativo, não só desse artigo, mas de outras referências, de outros livros-texto, e gravei uma outra aula que já está disponibilizada no meu canal do YouTube. Essa outra aula tem uma linguagem bem mais voltada ao público geral, então tem bastante conteúdo de qualidade, obviamente com embasamento científico, para quem quiser aprender mais sobre ciúmes retroativo. Essa apresentação de agora, um pouquinho mais enviesada para o lado técnico, profissional, é uma apresentação de um artigo científico, eu vou seguir aqui todo o modelo de introdução, metodologia, ferramentas, discussão e por aí vai. E uma outra aula para você aí que tem interesse sobre o assunto, de aprender um pouco mais, e não necessariamente é profissional, não necessariamente está interessado num artigo atualizado, e sim numa noção mais geral sobre o tema. O último aviso que eu quero dar antes da gente começar, não menos importante, é que nem nesse vídeo agora, nem nesse outro que eu acabei de mencionar, vai ser possível esgotar o assunto. Então, pensando em quem quer de fato esgotar o assunto, aprofundar sobre o tema, às vezes porque você é profissional e quer aprender a lidar melhor com esse transtorno, esse diagnóstico, às vezes você sofre com ciúmes retroativo e quer parar de sofrer, quer entender o que você pode fazer a respeito. Às vezes você tem um parceiro ou parceira que sofre com isso, prejudica a relação de vocês, você quer aprender a lidar. Independente do motivo, para quem quer aprofundar no assunto de uma forma ainda mais robusta, ainda mais especial, existe um material para isso. Eu e a minha colega e amiga Ariadne Lopes, especialista em terapia cognitivo-comportamental, nós preparamos esse material um pouco mais estruturado, um pouco não, muito mais estruturado, que tem todo um passo a passo de identificação, de diagnóstico, de tratamento, foi preparado com muito carinho e que está sempre sendo atualizado com o que de mais moderno aparece. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse material, tem um link na legenda onde você pode acessar a forma, né, entender a forma que você pode acessar esse material aí. Mas antes, vamos para nossa apresentação desse artigo aqui. Vai sair muita coisa boa se de fato mesmo, após essa apresentação, você ainda quiser mais informações. Aí você corre no link da legenda que vai ter um material muito robusto, muito estruturado para você. Bom, como eu falei, o artigo é da Universidade de Harvard, do Departamento de Psicologia. É um artigo de 30 de outubro de 2023, então é bastante recente, sem conflitos de interesses declarados, e a melhor tradução para ele seria algo como assombrados pelos fantasmas de romances passados, investigando o ciúmes retroativo pela ótica do toque. Para quem não sabe, toque seria o transtorno obsessivo compulsivo. Mas antes de falar dos ciúmes retroativo, o artigo já traz ali a relevância do tema, que é o ciúmes de uma forma mais global, ciúmes, ao invés do ciúmes retroativo, que se trata de uma experiência que é intra e interpessoal. O que seria isso? Tem a ver com a forma como uma pessoa interpreta o mundo, independente de uma parceria ou não, intrapessoal, mas também é influenciado e condicionado pelas relações que se estabelecem. Então também é interpessoal, é uma experiência que envolve essas duas nuances. Outra coisa que é importante entender sobre os ciúmes é um mix de emoções. Então, é considerado uma emoção, mas não é uma emoção básica. Mistura outras emoções, como tristeza, raiva e medo, em proporções diferentes de acordo com cada situação. É um tópico que, obviamente, atrai a atenção de pesquisadores há várias décadas, com alguns consensos, outras divergências, e apesar dessas divergências e de diferentes descobertas sobre o tema, algum consenso na psicologia evolutiva traz que o ciúme se trata, na verdade, de uma defesa que a gente tem para proteger um relacionamento que a gente considera valioso. Apesar de ser considerado uma motivação de defesa a uma potencial ameaça, o ciúmes por si só pode prejudicar a autoestima do indivíduo, pode prejudicar a qualidade das relações e pode prejudicar até mesmo a manutenção delas.
Então tem até uma chefe minha que brinca, a chefe do ambulatório de toque, que o ciúme seria o tempero do amor. Se não tiver nada, fica às vezes meio sem sal. Só que se tiver demais, pode estragar todo esse amor. Então, entendam que é uma mistura de emoções, é um fenômeno e interpessoal e que é mais complexo do que parece. De tão amplo e tão complexo, existe uma entidade à parte, que é um fenômeno à parte, que pode ser destacado, que é o ciúmes retroativo, que sim, tem várias semelhanças, né, até no nome, mas tem muitas características diferentes também. Traz muito sofrimento a quem tem, é muito prevalente, tem muita gente que sofre disso, e é um campo subexplorado pela psiquiatria e psicologia. Então fica a dica aí que quem quiser estudar, aprender e desenvolver sobre esse tema, provavelmente é um campo que tem muita gente precisando de ajuda. E a ideia desse artigo é justamente explorar melhor isso, o que seria esse tal do ciúmes retroativo, para facilitar a compreensão desse transtorno e para definir de uma maneira mais específica quais abordagens de tratamento vão ter mais chance de funcionar e qual vão ter menos chance de funcionar. A introdução do artigo já traz algumas definições e algumas coisas muito interessantes para a gente. Então, primeiro de tudo, sobre a definição, ciúmes retroativo seria uma sensação de extrema angústia sobre experiências sexuais ou românticas que o parceiro vivenciou em relacionamentos prévios, levando a estratégias de funcionais de enfrentamento. Então, percebam as questões aqui que eu grifei. Quando eu grifo o retroativo ou em relacionamentos prévios, isso merece extrema importância, porque tem que estar claro que as experiências que causam sofrimento, elas necessariamente ocorreram antes do relacionamento começar. Inclusive, se existe uma pessoa aí do passado que ainda se mantém presente na vida do casal, gerando ciúmes, esse ciúmes nem é considerado simplesmente retroativo, é um ciúmes atual. Porque no ciúmes retroativo, tá claro para o paciente ou para a pessoa que sofre com isso, que essas experiências na qual geram extrema angústia nele, essas experiências estão firmadas no passado. Não existe um potencial ali momentâneo de voltar a acontecer no futuro. Não precisa ter uma preocupação com traição, não tem uma ameaça concreta acontecendo, não tem uma terceira pessoa rivalizando com a relação atual. Então, sim, existe uma sensação de ameaça, só que nem fica 100% claro o que exatamente seria essa ameaça, de onde ela vem e o que perpetua essa sensação. Além dessa ameaça gerar essa sensação de angústia extrema e dessa ameaça obrigatoriamente estar firmada no passado, a pessoa tem estratégias ruins para lidar com isso, que acabam perpetuando o problema. Eu vou falar sobre várias dessas estratégias, mas eu já te antecipo que uma das piores é aquela de ficar buscando mais e mais informações que deixam a pessoa cada vez mais fragilizada. Então, quando a gente fecha esse ciclo aí de extrema angústia com relacionamentos prévios e com estratégias disfuncionais de enfrentamento, a gente estaria perto de uma definição de um transtorno relacionado a um ciúmes retroativo. Um dado adicional sobre ciúmes que eu acredito que vale a pena mencionar, apesar do artigo não ter trazido isso de uma forma muito ampla, ele menciona, é que de acordo com a psicologia evolutiva, o homem tem uma predisposição muito maior de sentir ciúmes a ameaças de infidelidade sexual, enquanto a mulher é muito mais vulnerável à ameaça de infidelidade afetiva. Isso teria um motivo para acontecer. Porque, evolutivamente falando, entenda que o homem ele quer perpetuar seus próprios genes, na verdade a espécie humana, né? Ela não quer só se perpetuar como espécie, mas cada indivíduo quer perpetuar seus próprios genes. Isso serve tanto para o homem quanto para a mulher. E para isso, o homem precisa que uma mulher engravide dele. Um passado de promiscuidade sexual da fêmea seria uma espécie de alerta de que ela poderia voltar a ter esse tipo de comportamento no futuro, poderia engravidar de um outro macho, e aí ela vai deixar de estar apta a engravidar daquele homem. Ou até pior do que isso, esse homem correria o risco, se ela for promíscua sexualmente, de ela engravidar e ele criar uma cria, né, uma criança de um outro macho, sem nem saber disso. No caso da fêmea, ela nunca vai ter essa dúvida, porque o filho sai dela, então ela sabe que o filho é dela. Só que, por outro lado, ela e as crias dela ficam em risco se o macho abandona durante a gestação ou durante após o nascimento. E aí, se esse macho já teve muitos vínculos aprofundados com outras mulheres, outras fêmeas no passado, é um cara que se emociona fácil demais, vamos dizer assim, isso pode ser um risco para aquela fêmea, e essa seria a razão da infidelidade afetiva preocupar mais ela. É óbvio, tá, gente, que isso é uma base da psicologia evolutiva, é uma base teórica, o ser humano é muito complexo, nem todo mundo vai se identificar com essa explicação que eu acabei de dar, mas a psicologia evolutiva nos ajuda a ter um norte de como identificar quando esse ciúmes passa do ponto, como abordá-lo de maneiras mais eficientes, por mais que o ser humano passe por condicionamentos culturais, sociais e que às vezes distorçam um pouquinho
às teorias da psicologia evolutiva. Eu falo um pouco mais sobre isso, dessas nuances, nesse outro vídeo que vocês vão encontrar no meu canal ou nesse material mais robusto que o link está na legenda. Bom, independente disso, aqui no slide eu coloquei 3 figuras para representar toda essa introdução. À esquerda tem um livro chamado A Síndrome de Rebeca, é um livro que está até disponível na internet e é uma promessa de um guia ali para exorcizar fantasmas amorosos, é um livro que tem uma perspectiva bem mais da infidelidade e dos ciúmes afetivos. No centro do slide tem uma outra representação desse ciúme sob uma perspectiva mais afetiva, só para vocês entenderem, tá? Essa moça de branco aqui, ela nem está presente na cena, só que ela é colocada em foco pela imaginação da moça de azul, que sofre com os fantasmas dos relacionamentos passados do esposo dela. Então é uma baita representação de uma pessoa que fica imaginando situações que já passaram ou que talvez nem aconteceram. Ela fantasia a situação. E na direita tem uma imagem que representa os ciúmes retroativos sob uma perspectiva mais sexualizada. Então aquele homem, ele tem pensamentos intrusivos dos relacionamentos prévios da parceira dele, enquanto os dois deveriam estar exclusivamente conectados no presente. Então a gente vê que são vários lados de uma mesma moeda. Sobre o ciúmes retroativo, existe, obviamente, um modelo cognitivo para explicar o que acontece, né? O que inicia, o que perpetua esse sofrimento. E a hipótese mais aceita seria de que as pessoas ao longo da vida elas desenvolvem suas próprias formas de entender e interpretar o mundo, como se fossem esquemas cognitivos, e se em algum momento da vida delas surge alguma informação ou experiência nova que coloque em xeque esses esquemas que elas já consolidaram nas próprias cabeças, isso vai gerar um conflito, isso vai gerar uma sensação de ameaça, isso vai gerar um mal-estar emocional. Então a pessoa ela só tem dificuldade de lidar com essas crenças frustradas porque ela rompeu um padrão de pensamento original que ela tinha, uma crença que ela tinha. Sabendo disso, as pessoas que têm maior risco de desenvolver ciúmes retroativos são aquelas que nutrem algumas expectativas, às vezes até irreais, de serem únicas, exclusivas, especiais. E aí essa idealização muito cultural também, de um namorado prometido, virgem, sem experiências prévias, esse tipo de idealização que as pessoas criam sobre o relacionamento, que às vezes elas são ameaçadas por novas informações que surgem e viram fonte de mal-estar emocional. E é óbvio que existe alguma naturalidade no desconforto, né? É natural você ficar sabendo do passado do seu parceiro e ter algum mal-estar, é fisiológico, é uma sensação humana. Até porque a gente tem vários tabus relacionados a isso. Só que a questão é que, enquanto a maior parte dos indivíduos que tem esse mal-estar emocional, eles evitam procurar saber qualquer coisa a mais sobre o passado da parceria, existe uma parcela que desenvolve uma curiosidade avassaladora e um desejo paradoxal de procurar mais e mais informações sobre essas experiências passadas do parceiro. E aí essa procura pode variar entre pesquisar por conta própria, fuçando rede social e por aí vai, e também pode incluir o questionar o próprio parceiro sobre isso. Esse padrão de procurar informações a mais é um dos comportamentos mais disfuncionais resultantes do ciúmes retroativo e por isso eu coloquei aqui como uma red flag, porque pode inclusive trazer um desfecho negativo para o relacionamento. A maioria desses indivíduos queixa dessa necessidade de incontrolável, eles falam de pensamentos intrusivos de questionamento, que podem aparecer tanto para eles ficarem se perguntando num diálogo interno mental, quanto essa necessidade, essa urgência de perguntar para o parceiro sobre aquilo. E isso não é nenhuma espécie de automutilação e nenhum fetiche. Existem motivações, por mais que não funcionem, né? Existem algumas motivações para essa pessoa procurar mais e mais informações. E as principais razões para isso, de acordo com o modelo cognitivo de ciúmes retroativo, seria uma esperança em ouvir algo reconfortante, uma esperança de ter alguma garantia do seu parceiro que aquilo não era nada demais, ou uma esperança de que aquelas perguntas que ele vai fazer vão trazer as respostas suficientes para ele resolver aquele desconforto mental que está na cabeça dele, do tipo, vou entender agora a situação como um todo, vai se fechar um raciocínio aqui e eu não vou pensar mais nisso. Então, essas são as principais motivações para a pessoa ficar perguntando. Em última análise, o que a gente identifica? A pessoa tem uma crença enraizada, ela começa a ter informações que questionam essa crença que ela tinha sobre o relacionamento ideal, e aí essa incerteza trazida por esses próprios questionamentos, esses próprios pensamentos, gera muito mal-estar. E essa pessoa não sabe o que fazer com esse mal-estar, leva ela a fazer um monte de coisa, de estratégia que é disfuncional, que mais atrapalha do que ajuda. E aí esse é um padrão cognitivo bem parecido com o transtorno obsessivo compulsivo. Aqui eu trouxe alguns prints, tá, de uma plataforma chamada Reddit, não sei a pronúncia exata, mas o fato é que é uma plataforma onde as pessoas recorrem para falar dos problemas delas, inclusive
problemas de ciúmes retroativo. Então a gente percebe que as pessoas reclamam de pensamentos intrusivos, elas reclamam que os pensamentos simplesmente pulam na cabeça dela sobre o passado do parceiro. Elas falam que elas aceitam conscientemente que todo mundo tem um passado, mas continuam se torturando com as imagens. Pensamentos que não param de aparecer sobre as parcerias antigas dos namorados. Vários pensamentos intrusivos, é como se fosse uma tortura. As pessoas falam de pensamentos incontroláveis, elas falam de ficar vendo imagens dos antigos parceiros da namorada na cabeça. Então a gente percebe que é um tópico de muito sofrimento para essas pessoas e que merece uma atenção porque ainda não é completamente elucidado pela psicologia e pela psiquiatria. E aí, mais uma vez, né, vem a importância desse artigo de tentar entender a psicopatologia do ciúmes retroativo e como a gente não tem esse diagnóstico categórico bem elucidado, o estudo procurou comparar com outras doenças que já são bem conhecidas, como o toque de relacionamento e o transtorno de personalidade borderline, e é isso que a gente vai analisar aqui nesse artigo de hoje. É importante vocês entenderem também como que foram recrutados esses participantes, tá? Para quem está estudando um estudo científico, isso é muito relevante para a gente saber se o estudo é bom ou não. Então, esses participantes aqui, eles foram recrutados online, eram participantes que tinham que ter pelo menos 18 anos e eles tinham que ter pelo menos um episódio prévio de uma relação amorosa que trouxe uma experiência de ciúmes retroativo. Então, 532 pessoas se voluntariaram para participar, mas só 299 cumpriram esses critérios acima. A gente observa que tem uma pequena maioria feminina, mas uma grande maioria branca, heterossexual, com uma idade bem espaçada, entre 18 e 75 anos. Foram várias ferramentas utilizadas, eu não vou ficar aqui citando uma por uma, mas vocês têm que entender que os pesquisadores eles utilizaram essas ferramentas para identificar se a pessoa de fato tinha ciúmes retroativo, para identificar qual que era o grau de prejuízo que elas tinham com esse ciúmes retroativo e a gravidade dos sintomas que elas experimentavam e também para comparar os sintomas delas de ciúmes retroativos com várias outras condições já bem elucidadas dentro da psiquiatria. Então, compararam com depressão, com ansiedade, com borderline, com sintomas de sensibilidade à rejeição, com sintomas ruminativos, com a qualidade do relacionamento dessas pessoas, até mesmo para saber se essas pessoas tinham algum tipo de preconceito, né? Se julgavam diferente o homem que transa da mulher que transa. Tudo isso foi avaliado para ter o máximo de dados possíveis, além de algumas perguntinhas abertas que foram feitas para trazer ainda mais dados para as nossas análises. E os resultados, sinceramente, não me impressionaram tanto, porque quando fizeram as análises estatísticas, perceberam que o ciúmes retroativo estava relacionado com várias outras condições. Então, uma pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo tem mais chance de ter o ciúmes retroativo, uma pessoa que tem autoestima baixa também. Uma pessoa que tem transtorno de personalidade borderline também. A pessoa que tem uma sensibilidade à alta rejeição também. Está relacionado com sofrimento psicológico, está associado à ruminação, está associado com ansiedade, está associado com personalidade narcisística. É tudo muito intuitivo, porque os diagnósticos na psiquiatria se sobrepõem e uma vulnerabilidade tende a outras. Um outro dado que foi muito interessante desse estudo: mais da metade dos participantes que tinham ciúmes retroativos eles acreditavam que os parceiros deles tinham tido mais relações sexuais anteriores do que eles tiveram com outras pessoas. Então parece que existe um maior risco de sofrer de ciúmes retroativo uma pessoa cujo parceiro teve mais experiências prévias do que ele. Só que também vale a pena eu trazer que 1/3 das pessoas que tinham ciúmes retroativo tinham um passado mais promíscuo que os parceiros, então isso não é uma regra, tá? Parece que tem um maior risco, mas não é uma regra. Aqui, uma grande limitação foi que não diferenciaram homens de mulheres, então a gente não tem muita noção quem se incomodou mais com o que. E aí eu até trouxe para vocês alguns também, né, relatos daquela mesma plataforma de pessoas que se incomodavam com o passado do parceiro. Então, esse rapaz aqui reclamando que ele não consegue lidar com o fato de que a namorada dele já dormiu com 8 outras caras e ele nunca tinha dormido com mais ninguém. A outra pessoa ficou muito mal que a esposa dele já teve 20 parceiros antes e o número dele eram 4 parceiros prévios, então ele se sente bastante inseguro. É o tipo de coisa que acontece na vida real e aqui é mais uma prova disso. Quando a gente vem para a discussão, o que seria a discussão dentro de um artigo científico? É depois que o pesquisador analisou todos os dados que ele recolheu e ele quer discutir, né, o que significam esses dados. E aí, qual que era uma das coisas mais importantes desse artigo? Entender que uma pessoa, o que uma pessoa com ciúmes retroativo faz quando ela tem esse mal-estar.
E aí o comportamento mais frequente que essas pessoas tiveram foi buscar informações. Ou seja, a pessoa já está com mal-estar emocional por ter descoberto informações prévias e a consequência disso é ela procurar mais e mais informações. O que o estudo fez? Perguntou para essas pessoas o porquê delas procurarem mais informações, qual que é a motivação. E eles acharam justamente o que nosso modelo cognitivo trouxe. As pessoas buscam mais informações porque é uma forma que elas tentam encontrar para aliviar os sintomas negativos que ela tem. Então, basicamente assim, a pessoa tem uma crença, ela entra em contato com uma informação nova, essa informação nova causa um mal-estar emocional, e aí ela tenta aliviar esse mal-estar emocional que as pessoas chamaram de ansiedade, de preocupações e de pensamentos acelerados, ela tenta melhorar isso procurando novas informações. Outras estratégias que elas tentam usar: ficar em silêncio, então muitas pessoas se calam e ficam caladas. Comunicação integrativa, então muitas pessoas tentam dialogar ali com o parceiro delas para tentar resolver de alguma forma, buscar um reforço, algo do tipo. E tem várias outras possibilidades, né? Evitação do assunto, comunicação negativa, que é não querer falar sobre o assunto ou ter uma represália, né, à parceria, negação, resposta compensatória. Então, várias coisas foram investigadas, mas as 3 principais estratégias foram de procurar novas informações, ficar em silêncio ou tentar ali, junto com o parceiro, ter um reasseguramento, talvez, de que não era nada demais. A parte boa desse estudo, né, foi que eles identificaram que comunicação violenta e procurar os antigos parceiros para alguma rivalização não foi feita. Foi muito raro esse tipo de comportamento. Então é positivo, né, gente? Porque é o tipo de coisa que ia piorar mais ainda a situação. Como eu disse, a principal motivação foi tentar aliviar sintomas negativos como ansiedade e preocupação, mas existiram outras motivações para essa busca de informações. E essas principais outras motivações tinham a ver ou com se sentir no controle do relacionamento, ou sentir que a outra pessoa estava dando mais atenção para eles. Então é aquele parceiro que precisa de um reforço positivo do parceiro, de que está tudo bem, ou um reforço dele mesmo de falar que não, mas agora sou eu que estou no controle, e aí usam essas estratégias para de alguma forma trazer essa percepção subjetiva. Aqui eu trouxe mais alguns relatos desses sites de relacionamento que eu falei, desses sites sociais, na verdade, né, onde as pessoas falam um pouco sobre suas angústias, onde elas mostram que de fato pesquisam mais e mais informações sobre o tema. Então, não me deixam mentir. Aqui tem uma pessoa que fala que procura evidências dos antigos relacionamentos do parceiro, outra que fala que fica procurando o nome desses antigos parceiros no Twitter, inclusive lendo conversas antigas que eles tiveram, e a outra fala sobre uma sensação de urgência de fazer essa procura, de dar essa stalkeada. Então, de fato, é um padrão de comportamento bastante comum em quem sofre com ciúmes retroativo. E aí, dentro da discussão, fica aí, né, várias semelhanças com o tal do toque, porque as pessoas reclamam de uma preocupação com pensamentos e imagens intrusivas em relação ao parceiro, bem característico de toque, falam de egodistonia, que é um conflito, né, a pessoa ela procura desse tipo de informação, ela sofre com isso, mesmo estando num relacionamento ótimo. Então, essa incoerência, poxa, meu relacionamento tá bom, mas eu tô com um conflito interno aqui, fazem a pessoa querer parar com isso. Isso que é a egodistonia. Ela tem um padrão comportamental que ela não queria ter e que gera sofrimento. Também é um sintoma do toque. E um comportamento que traz um alívio imediato, só que se assemelha a um ritual compulsivo porque ele nunca para e ele não resolve a situação como um todo. Tudo isso faz o ciúmes retroativo parecer mesmo uma forma de toque. Trouxe até uma comparação aqui para vocês verem como que é parecido com toque de comunicação, de contaminação. Então, enquanto uma pessoa que tem ciúmes retroativo, ela se sente ansiosa com a incerteza sobre um aspecto do passado do parceiro, então ela tem lá a crença dela sobre o relacionamento ideal. Aí ela fica incerta se o parceiro tem um passado que está de acordo com as expectativas dela. E aí, como essa incerteza gera um mal-estar, ela se sente compelida a ficar procurando mais informações. Essa procura por informações, ela satisfaz, ela responde às incertezas iniciais que apareceram e gera um alívio imediato. Reduz a ansiedade momentaneamente. Só que começa a aparecerem mais dúvidas, a aparecerem mais incertezas, a aparecerem mais pensamentos e fica nesse ciclo de um pensamento obsessivo e um comportamento compulsivo de procurar mais informações ou perguntar para o parceiro dele.
Olha como que isso é parecido com toque de comunicação. A pessoa cria uma crença de limpeza na cabeça dela, ela fica angustiada por ficar sempre na incerteza se ela tá limpa ou não. Então, de fato, né, a sua mão pode ter sujado no ar, você pode ter encostado em alguma coisa. Se você teve um gatilho mais forte, como encostar numa maçaneta, de fato aquela maçaneta pode ter contaminado sua mão. A pessoa não tem um repertório cognitivo e emocional bacana para lidar com essa incerteza e fica obsessiva em ir lavar as mãos. Essa lavagem das mãos dá um alívio, esse alívio dura cada vez menos tempo e a pessoa fica cada vez mais vulnerável a achar que qualquer coisinha contaminou a mão dela. Então é muito parecido, de fato parece que o transtorno de obsessivo compulsivo, o toque clássico, tem muitas semelhanças com os filmes retroativos. Aqui, pessoal, eu trouxe ainda mais uma evidência dessa semelhança. É um outro depoimento retirado da plataforma, onde mostram vários pontos em comum. Então, a pessoa tem obsessão com o passado dos parceiros, isso gera pensamentos intrusivos, alguma coisa relacionada também ao passado do parceiro começa a aparecer ali na mente, gera um mal-estar emocional, a pessoa se sente ansiosa, sente mal, sente desconfortável e sente que precisa saber mais, entender melhor, tirar aquelas dúvidas para aliviar um pouquinho a ansiedade. E aí ela começa a ter comportamentos compulsivos para aliviar essa ansiedade. Seja de ficar fazendo um diálogo mental com ela mesma, seja ficar imaginando situações na mente, seja de questionar, seja de stalkear em redes sociais. E aí o ciclo fica se repetindo, se repetindo e se repetindo. Apesar de já, né, ficar muito claro para a gente que tem muitas semelhanças com o toque geral, os pesquisadores também compararam com outro tipo de toque, que é o toque de relacionamento. Então, sim, existe essa subcategoria de toque, chamada toque de relacionamento, que é dividido em dois subtipos. Existe o toque centrado no relacionamento propriamente dito e o toque centrado no parceiro. Só que é bastante diferente. Apesar de ter algumas semelhanças, é diferente aqui do nosso filme retroativo. Porque o toque centrado no relacionamento é um toque onde a pessoa desenvolve um padrão obsessivo e compulsivo de saber se o relacionamento dela é um relacionamento adequado ou não. Ou seja, ela está sempre procurando evidências se ela está mandando bem de estar naquele relacionamento. Então ela fica perguntando para as pessoas próximas: Nossa, você acha que eu estou fazendo certo de namorar fulano? Você acha que eu estou fazendo certo de estar casado com ciclano? Ela fica checando com ela mesma: Nossa, será que eu estou feliz? Será que eu estou triste? Às vezes ela fica comparando com outros relacionamentos que ela considera ideal. Nossa, será que eu estou num relacionamento tão bom quanto, sei lá, o do Rodrigo Hilbert, quando, sei lá, de uma outra pessoa que eu considero que tem um relacionamento ideal? Enfim, ela fica o tempo todo pensando: Nossa, será que meu relacionamento está certo? E ela entra em rituais obsessivos e compulsivos de procurar essas evidências se está certo ou não. O toque centrado no parceiro é ainda pior, porque a pessoa ela fica conferindo falhas do parceiro. Então o tempo todo ele fica pensando: Nossa, será que esse parceiro é bom? Nossa, ele mandou mal nisso, será que isso não vai ser um problema no futuro? Nossa, o meu ex não fazia isso. Nossa, o meu ideal de parceiro seria assim, assim, assado, e eu acabei de identificar uma característica dele que é imperfeita. Então, vocês percebam que aqui nos toques de relacionamento, a pessoa o tempo inteiro está em dúvida se o relacionamento dela ela tá mandando bem estar ou não, e se esse parceiro é o parceiro ideal ou não. É muito diferente dos filmes retroativos. Nos filmes retroativos, a pessoa pode ter certeza absoluta que o relacionamento é ótimo, ela pode ver que a parceria dá muito certo, ela pode admirar muito a pessoa, só que tem aqueles pensamentos intrusivos que ficam colocando ela num mal-estar emocional, e se esse mal-estar emocional for descontrolado, aí ela começa a fazer um mau juízo de valor. Mas, a princípio, tem esse padrão que a gente chamou de egodistonia, de ela subjetivamente sentir que o relacionamento está tudo muito bom, ela tem as evidências objetivas de que o relacionamento está legal, só que ficam surgindo essas questões relacionadas ao passado que incomodam, incomodam, incomodam. Então tem algumas semelhanças com esse toque de relacionamento que eu acabei de mencionar, mas vocês percebam que tem mais diferenças do que semelhanças. E os pesquisadores também compararam com o diagnóstico do borderline. Como eu falei, né, nos resultados a gente percebeu que existem alguns padrões de semelhança, porque a pessoa que tem transtorno de personalidade borderline é uma pessoa que é vulnerável de relações interpessoais, ela tem uma sensibilidade alta à rejeição, então frequentemente ela está se comparando e se colocando para baixo. Só que diferente do transtorno de personalidade borderline, a pessoa que tem ciúmes retroativo, as outras relações interpessoais dela são muito estáveis, então é uma coisa muito específica. Ela não tem um padrão persistente de personalidade que traz problemas em diversos contextos, desde a adolescência, na vida adulta, com sintomas externalizantes de brigar,
de bater, de gritar, com uma sensação crônica de vazio, com vontade de se automutilar, enfim, não tem vários dos componentes que precisam que precisam aparecer para a gente fechar um diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. Então aí eu vou dar até um pouco minha opinião, né? O estudo investigou isso daí, ele achou algumas semelhanças, mas na minha opinião é uma forçação de barra tentar tornar o diagnóstico ou essa impressão de ciúmes retroativo como algo secundário a um transtorno de personalidade borderline. Podem ter algumas semelhanças, é óbvio que a pessoa borderline ela vai estar mais vulnerável a sentir o ciúmes retroativo, mas eu acredito que isso não deve ser o foco, é muito mais parecido com o TOC do que com o transtorno de personalidade borderline. E aí vem finalmente a resposta que a gente busca, né? O que a gente faz com isso? Já identificamos que o ciúmes retroativo é grave, afeta muito as pessoas, afeta o relacionamento, é digno de importância clínica e científica e não deve ser considerado simplesmente como uma forma atípica de ciúmes. Mas como que a gente age em cima disso? E a resposta é que depende. Se a gente percebe que existem componentes parecidos com TOC, que existem alguns componentes semelhantes com TOC de relacionamento, existem até alguns componentes parecidos com transtorno de personalidade borderline, a gente vai ter que individualizar e checar. Esse caso de ciúmes retroativo que eu estou diante, ele é mais parecido com qual dessas coisas que eu identifiquei? Tem todas as características de TOC que eu mencionei? Cara, então a gente vai ter que tratar parecido com TOC, que é uma terapia de exposição e prevenção. Não, vamos supor que é uma pessoa que tem uma sensibilidade à autorrejeição, ela tem sim uma oscilação emocional, esse ciúmes ele se repercute em outros aspectos da vida dela, ela tem outro padrão de disfuncionalidade nas outras relações e em outros contextos. Opa, já é um indivíduo que está com mais cara de ter alguns traços de personalidade borderline, então vamos dedicar a ele o que a gente tem de melhor de evidência científica para tratar o borderline, que seria a terapia comportamental dialética. Ou não, ou a pessoa tem várias crenças nucleares ali disfuncionais que mantêm comportamentos e emoções negativas, vão para TCC, vão para um processo cognitivo terapêutico aí que talvez ajude a trabalhar essas crenças nucleares e a fornecer, né, pensamentos, cognições e comportamentos alternativos àqueles que a pessoa está tendo de padrão. Ou seja, gente, a gente precisa individualizar e ver com qual tipo de diagnóstico mais parece. Então, o tratamento ele vai ser mais eficaz a depender do tipo específico daquele paciente. Até a gente conseguir categorizar o ciúmes retroativo como um transtorno à parte e descobrir, né, através de estudos também, o que melhor funciona para ele, o que a gente pode fazer é individualizar e comparar com o que a gente já tem elucidado. Então, é essa forma que a gente vai individualizar. Percebam que é um estudo bastante interessante, né? Eu achei bastante interessante. Espero que vocês tenham achado também. Mas é um estudo que traz limitações. Então, ele não pode ser extrapolado para toda a população, porque não foi um estudo de bases populacionais, como eu disse, né? Foi um rastreio pela internet, então é natural que a grande maioria das pessoas vai ser jovem, é uma população que tem acesso à internet, a gente viu que é uma maioria branca, é uma pequena maioria feminina, é uma grande maioria heterossexual, a grande maioria foi norte-americana, então também tem diferenças culturais. A gente tem um viés de memória, então não eram pessoas que estavam sofrendo com ciúmes retroativo quando elas responderam às perguntas. Eram pessoas que talvez já tiveram um ciúmes retroativo vários anos antes. Então, se já tinham até entrevistado de 75 anos, talvez eles tenham tido essas experiências 30, 40 anos atrás. Então existe um viés de memória. Será que a pessoa de fato lembra de todos os repertórios comportamentais que ela teve, de todas as motivações que geraram esses repertórios? Não sabemos, é mais um viés. Pesquisas limitadas sobre o tema é outro viés, então não tem tanta referência bibliográfica, inclusive um objetivo do estudo foi gerar esse tipo de referência, e não foi considerada a potencial diferença entre os sexos. Então, igual eu falei para vocês, existem diferenças sim da forma que diferentes gêneros e sexos interpretam os ciúmes, interpretam a infidelidade afetiva, a infidelidade sexual, e essas diferenças não foram consideradas. Então, o próprio artigo, os próprios pesquisadores trouxeram para a gente que existe uma intenção de, em próximos estudos, avaliar melhor a duração e intensidade dos sintomas, avaliar melhor os fatores desencadeantes, talvez tentar acompanhar esses entrevistados de uma forma longitudinal, ao invés de perguntar sobre o passado e ir acompanhando ao longo do tempo. Então tem várias coisas a melhorar aí nesses estudos para a gente elucidar melhor o tema. Mas fica claro, né, que é um fenômeno pouco estudado, que merece ser mais aprofundado e que serviu bem ao propósito de ter
uma base maior para os futuros trabalhos sobre estímulos retroativos. Então, sim, foi um artigo muito bom. Como eu falei, é um tema amplo, a gente não consegue esgotar aqui tudo sobre esse assunto. Trouxe sobre uma perspectiva mais técnica, porque era uma apresentação para colegas psiquiatras e psicólogos, mas qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o tema, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Quer aprender de uma forma um pouco mais ampla esse assunto, não só desse artigo, mas de outras referências, tem um vídeo no meu canal abordando sobre tudo isso. E se você quiser ir ainda mais além e ter um canal ali, uma ferramenta de aprender tudo, desde a identificação até o diagnóstico, até várias estratégias terapêuticas, várias ferramentas que uma pessoa pode utilizar para aliviar tanto a curto prazo quanto a longo prazo dos ciúmes retroativos, até isso deixar de ser um problema na vida dela, tem um link na legenda que com mais informações sobre como você pode acessar esse tipo de material. De qualquer forma, obrigado por ter assistido até aqui. Conto com a compreensão de vocês para dar um like, para mandar para quem pode se interessar por esse tema e para, por favor, interagir aqui comigo se tiver surgido uma dúvida, porque isso aí me motiva a fazer mais conteúdos como esse. Um beijão para vocês e a gente se vê.